Era a madrugada de 7 de julho de 1990, no Rio de Janeiro. E a cidade fazia o que sempre fez: existir com uma intensidade que não pede licença e não oferece pausa para quem precisa dela. No quarto do apartamento do Leblon, onde Agenor de Miranda Araújo Neto havia passado os últimos meses, o ar tinha aquela qualidade específica dos lugares onde o tempo desacelerou até quase parar, não porque as coisas haviam ficado quietas, mas porque cada segundo havia adquirido um peso que os segundos comuns não carregam. Cazuza tinha 32 anos e seu corpo havia chegado ao limite do que conseguia sustentar. A AIDS havia feito seu trabalho com aquela implacabilidade que não tem malícia, porque não tem intenção, apenas direção. Dona Maurina estava presente. Havia estado presente com uma constância que atravessava dias e noites, sem a distinção clara que o relógio impõe quando a vida está funcionando no ritmo normal. Ela havia reorganizado sua existência inteira em torno daquele apartamento, daquele quarto, daquele filho que havia chegado ao mundo com uma intensidade que havia antecipado tudo que viria depois e que estava partindo com essa mesma intensidade intacta, mesmo quando o corpo que a carregava havia sido reduzido ao essencial. Lucinho estava lá também, sentado numa cadeira que havia se tornado sua posição habitual naquele quarto durante as semanas finais, com aquele silêncio específico dos pais que chegaram ao ponto em que não há mais nada a fazer, além de estar. Havia amigos que entravam e saíam ao longo do dia, pessoas que haviam sido parte da vida de Cazuza em diferentes fases e que encontravam naquela presença final uma maneira de honrar o que havia existido entre eles. O apartamento do Leblon havia se tornado naquelas últimas semanas um lugar de peregrinação discreta, onde pessoas chegavam com a humildade de quem sabe que não há palavra ou gesto suficiente e que a única coisa verdadeiramente disponível é a presença física, o corpo de quem ama ocupando o mesmo espaço do corpo de quem está partindo. Frejat havia estado lá nos dias anteriores. A amizade entre os dois havia atravessado a formação do Barão Vermelho, as brigas criativas, a separação quando Cazuza seguiu carreira solo e depois os anos da doença que haviam dissolvido qualquer resíduo de mágoa que ainda pudesse existir, porque a doença tem essa brutalidade específica de tornar irrelevante tudo que não é essencial. Frejat havia ficado sentado ao lado de Cazuza em silêncio durante horas numa das visitas recentes, e Cazuza havia dormido com aquele sono leve e irregular dos últimos dias, e Frejat havia ficado ali mesmo assim porque havia entre eles uma linguagem que não precisava de estado de vigília para funcionar. A questão da música havia surgido dias antes de maneira quase casual, da forma que as coisas importantes às vezes surgem quando há menos energia disponível para construir contexto ao redor delas. Cazuza havia dito a Dona Maurina, numa tarde em que estava mais acordado do que o habitual naquele período, que queria ouvir música. Não disse qual. Disse que queria ouvir, mas que não sabia o quê, e que talvez soubesse quando ouvisse. Dona Maurina havia passado a vida inteira ao lado de um marido que vivia imerso no meio musical e havia criado um filho que havia se tornado uma das vozes mais reconhecíveis de uma geração. A música havia sido o idioma doméstico da família Araújo durante décadas, presente nas refeições e nas viagens, e nas conversas e nos silêncios. Ela conhecia os gostos de Cazuza com a profundidade de quem conviveu com eles, desde antes que tivessem nome. Desde quando eram apenas um menino que ficava parado diante da vitrola, com uma atenção desproporcional para a idade. Nos dias que se seguiram àquela tarde, enquanto o estado de Cazuza oscilava com aquela imprevisibilidade característica dos processos finais, a família e os amigos mais próximos foram construindo uma espécie de trilha sonora informal para o apartamento. Não de maneira organizada ou deliberada, da maneira que as coisas acontecem quando há amor suficiente para guiar as escolhas sem precisar de planejamento. Alguém colocava um disco e deixava tocar. Outro chegava e colocava outro. Havia músicas que Cazuza havia amado ao longo da vida e que voltavam agora nesse contexto, carregadas de camadas de significado, que só o tempo e a proximidade do fim conseguem adicionar a uma melodia. Havia clássicos do rock que haviam sido parte da formação musical de Cazuza desde a adolescência. Os Stones,
que ele havia citado em entrevistas como uma das influências que mais havia importado, não pela música em si, mas pela atitude diante da música, aquela recusa em ser limpo quando a sujeira era mais honesta. David Bowie, cuja capacidade de reinvenção havia fascinado Cazuza, não como estratégia de marketing, mas como filosofia de existência, a ideia de que uma vida podia ter múltiplos protagonistas habitando o mesmo corpo sem que isso fosse incoerência. E a MPB, que havia convivido com o rock na formação de toda uma geração de músicos brasileiros daquele período, Chico e Caetano e Gil, e aquela tradição que o Barão Vermelho havia desafiado e respeitado ao mesmo tempo. Mas havia uma música específica que havia voltado com insistência naqueles dias finais. Não por decisão de ninguém em particular, por uma convergência de escolhas independentes que acabaram apontando para o mesmo lugar, como rios que não se conhecem chegando ao mesmo mar. Pessoas diferentes, em momentos diferentes, haviam colocado a mesma música sem combinar, sem saber que outros haviam feito o mesmo, e aquela música havia acabado se tornando a presença sonora mais constante naquele apartamento nas últimas semanas. Era uma música brasileira, não do Barão Vermelho nem da carreira solo de Cazuza, embora as músicas dele também estivessem presentes naquela rotação informal, com aquela estranheza particular de ouvir a própria voz num momento em que a voz física já não tinha mais energia para ser usada da maneira que havia sido usada por anos. Era uma música de outra geração, de um Brasil anterior ao rock, que Cazuza havia ajudado a construir, mas que havia tocado nele de uma maneira que as pessoas próximas haviam notado ao longo dos anos em diferentes contextos. A música era de Cartola, um dos maiores compositores que o samba brasileiro havia produzido, homem que havia passado décadas na obscuridade antes de ser redescoberto já na maturidade e que havia feito dessa segunda chance uma das histórias mais extraordinárias da música popular brasileira. Cartola havia morrido em 1980. 10 anos antes daquela madrugada de julho no Leblon, e havia deixado uma obra que tinha a qualidade das coisas feitas por alguém que entendeu que a beleza e a dor são feitas da mesma matéria e que separá-las é uma violência contra as duas. A música específica era As Rosas Não Falam, uma composição de uma simplicidade que enganava, porque a simplicidade das grandes músicas nunca é pobreza, é destilação. É tudo que não era necessário sendo removido até restar apenas o que não pode ser retirado sem que a coisa deixe de existir. A letra falava de ausência e de permanência ao mesmo tempo, de como as rosas continuam florescendo, independentemente de quem está lá para vê-las. E havia nessa imagem uma sabedoria sobre a continuidade das coisas belas, além das vidas individuais que as amam, que não precisava de elaboração para chegar onde precisava chegar. Dona Maurina havia colocado essa música numa tarde em que Cazuza estava acordado e relativamente presente. Um daqueles dias bons que chegavam cada vez mais espaçados, mas que quando chegavam tinham uma qualidade de presença que compensava com intensidade o que faltava em duração. Ele havia ouvido os primeiros compassos e havia ficado quieto de uma maneira diferente do quieto do sono ou do quieto do cansaço. Era o quieto de quem está ouvindo de verdade, com aquela escuta ativa que Cazuza havia sempre dado à música que importava, desde menino parado diante da vitrola, com atenção desproporcional para a idade. Havia pedido para tocar de novo quando terminou. Dona Maurina tocou de novo depois, e a música havia entrado na rotação daqueles dias finais com uma naturalidade que ninguém havia planejado, mas que todos reconheceram como certa, como reconhecem as coisas que encontram seu lugar, sem precisar ser colocadas nele. Lucinho disse anos depois, na mesma entrevista rara em que havia falado sobre a última ligação, que havia algo naqueles dias com As Rosas Não Falam tocando no apartamento que era difícil de descrever sem reduzir. Disse que a música havia criado uma qualidade de ar diferente naquele espaço, não de tristeza, embora a tristeza estivesse presente de todas as maneiras possíveis, mas de algo que ficava do lado de lá da tristeza, num lugar onde a dor e a beleza haviam parado de ser opostos e haviam se tornado a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Havia na escolha de Cartola uma lógica que as pessoas que conheciam Cazuza profundamente reconheciam sem precisar explicar.
Cazuza havia sempre tido uma relação com o samba que não era de influência direta, mas de parentesco espiritual. Havia nos compositores do samba clássico uma honestidade sobre o sofrimento que não precisava de volume alto para ser ouvida, que falava de perda e de amor e de cidade com aquela especificidade que vem de quem está descrevendo coisas reais, vividas em lugares reais. Era o mesmo impulso que havia governado as melhores letras de Cazuza, a recusa em generalizar quando o particular era mais verdadeiro. E havia em Cartola, especificamente, algo que ressoava com a trajetória de Cazuza, de uma maneira que o tempo havia tornado mais clara. Cartola havia sido invisível por décadas antes de ser visto. Havia feito sua obra sem garantia de reconhecimento, movido por uma necessidade interna de criar, que não dependia de audiência para justificar sua existência. E quando o reconhecimento finalmente havia chegado para um homem que havia aprendido, na escola dura da marginalidade e do esquecimento, que a obra era maior do que a vida que a produzia e que continuaria depois que a vida fosse. Na madrugada de 7 de julho, quando o ritmo da respiração de Cazuza mudou da maneira que muda, quando o fim está chegando, com uma proximidade que não admite mais ambiguidade, Dona Maurina colocou: "As rosas não falam", mais uma vez. Havia naquele gesto a sabedoria específica de uma mãe que havia passado meses aprendendo o idioma particular daquela despedida e que havia entendido que havia músicas que diziam o que as palavras não conseguiam dizer, sem diminuir o que estavam tentando expressar. A voz de Cartola preencheu o quarto com aquela qualidade sonora que as grandes vozes têm. A qualidade de estar completamente no presente do som enquanto carregam consigo todo o passado de quem as formou. E havia naquela voz, naquela manhã específica, naquele apartamento específico, uma ressonância com o que estava acontecendo que as pessoas presentes sentiram não como coincidência, mas como algo que as palavras disponíveis não conseguem nomear adequadamente. As rosas continuariam florescendo. A cidade lá fora continuaria sendo o que havia sido, exageradamente bela e exageradamente cruel, com aquela luz particular do Rio de Janeiro que Cazuza havia amado e cantado com uma precisão que continuaria existindo nas músicas, muito depois que o homem que havia notado essa luz não estivesse mais lá para vê-la. As músicas continuariam chegando, em pessoas que ainda não tinham nascido naquele julho. Continuariam dizendo coisas verdadeiras sobre amor e sobre intensidade e sobre o direito de sentir tudo no volume que as coisas chegam. Cazuza partiu naquela madrugada, com a cidade acordando lá fora e as rosas não falam, preenchendo o silêncio do quarto, com a voz de um homem que havia entendido, décadas antes noutro contexto, que a beleza não precisa de testemunha para continuar sendo beleza. Dona Maurina ficou sentada por um tempo depois, com a música ainda tocando, porque havia algo naquele som que tornava o silêncio que viria depois mais suportável se chegasse gradualmente. Lucinho tinha a mão do filho na sua, e ficou assim por um tempo que não mediu e que não precisava ser medido. As pessoas que estavam presentes naquela madrugada falaram sobre ela ao longo dos anos, com a contenção particular de quem está guardando algo que pertence primeiro a quem viveu e só depois ao mundo. Mas o detalhe da música apareceu em diferentes relatos, com aquela consistência que tem os detalhes verdadeiros, sem ornamento e sem interpretação, apenas a informação simples de que a última música que Cazuza ouviu foi Cartola cantando sobre rosas que continuam florescendo independentemente de quem está lá para vê-las. Há uma completude nesse detalhe que não precisa de elaboração. Um homem que havia passado a vida cantando sobre a intensidade de estar vivo, que havia defendido em palcos e em entrevistas e em cada letra que escreveu o direito de sentir tudo no máximo, que havia transformado o próprio exagero emocional numa posição filosófica que uma geração havia reconhecido como sua. Esse homem havia partido ouvindo uma música que dizia com simplicidade absoluta que as coisas belas continuam depois de nós. Décadas depois, quando alguém descobre essa história e coloca As Rosas Não Falam pela primeira vez, com esse contexto em mente, há um momento antes das primeiras notas em que o silêncio tem uma qualidade diferente, não de tristeza exatamente,
de reconhecimento, de duas obras se tocando através do tempo, dois homens que fizeram coisas verdadeiras, em épocas diferentes, encontrando um ponto de contato numa madrugada de julho, num apartamento do Leblon, enquanto o Rio de Janeiro acordava lá fora, sem saber que estava perdendo uma das vozes que melhor havia sabido cantá-lo. A música continua. Isso é o que as rosas sabem, e o que Cartola sabia e o que Cazuza soube, desde aquela tarde de infância, diante da vitrola, até aquela madrugada final, com a cidade lá fora sendo eternamente ela mesma. A música continua, e enquanto continua, carrega dentro de si todos os que a fizeram e todos os que a ouviram de verdade, sem que nenhuma ausência consiga retirar dela o que foi colocado quando estava sendo criada com tudo que se tinha.